Bom, boa noite a todos, graça e paz. Então estamos iniciando a nossa terceira aula sobre epístolas gerais. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus, queremos te louvar mais uma vez, porque o seu Espírito nos conduziu até aqui para aprender mais da sua palavra. Nos concede graça, nos concede sabedoria, abre as nossas mentes, para que nós possamos absorver o conhecimento da sua palavra e assim viver melhor em comunhão contigo. Prende a nossa atenção, Senhor, para aquelas coisas importantes que transformam o nosso caráter e o nosso viver, e nós possamos assim mostrar ao mundo a sua graça, a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, como comentamos, ontem nós falamos sobre Tiago, vamos fazer um lembrete rapidinho, né? Então, Tiago, que tem o tema principal, a questão da fé e obras, falamos sobre isso ontem. Então, provações, benefícios, a questão de ser ouvintes e praticantes da palavra, né, e não somente ouvintes, é algo que tem que transformar a nossa vida diariamente, não só dentro da comunidade cristã que a gente vive, mas fora também, né? Então, professar a nossa fé e comprová-la, né? Então, ter uma fé ativa, né, que Tiago aborda, com relação ao uso da língua, né, e observamos que foi algo que Tiago escreveu há 1000 e lá vai bordoada anos atrás, e hoje ainda é aplicável às nossas vidas, à nossa comunidade, questão do mundo contra Deus, né, e a paciência, ele fala no finalzinho da carta, paciência, juramento, a prática da oração, né, o que nós abordamos ontem a respeito de Tiago. E entramos em 1 Pedro, a carta que Pedro escreveu, né? Então falamos a respeito de datas e tudo mais, traz o seu tema principal, o sofrimento por amor a Cristo, né? Um impacto direto na nossa vida, no nosso viver, na nossa comunhão com as pessoas, até aquelas que não são cristãs, né, para demonstrar o amor a Cristo quando somos injuriados, como somos ofendidos. Pedro aborda isso, salvação para uma viva esperança, boa conduta, submissão às autoridades, algo importante de dar um bom testemunho de cristão para as outras pessoas, e o governo em si, né, as autoridades. Só devemos não cumprir as leis quando essas afrontam a palavra divina, a palavra de Deus. Fora isso, nós temos que dar o bom exemplo de cristãos às autoridades também, né? E aí entra a questão do sofrimento, o cristão e o sofrimento, que ele fala para termos sobriedade, vigiar em oração o tempo todo, amor ardente para com os outros, né? Hospitaleiros sem murmurar, coisas assim. E aí nós chegamos hoje na segunda epístola. Hoje nós temos a missão de falar da segunda epístola de Pedro, as 3 cartas de João e Judas, né? Então temos bastante conteúdo também, tá? Então na página 24, se você puder abrir aí a sua apostila, tem a segunda carta, a segunda epístola de Pedro. Pedro escreveu esta segunda epístola para exortar os cristãos, os crentes, a buscarem com diligência a santidade, o verdadeiro conhecimento de Jesus, e para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos mestres que agiam naquele local. Então vamos lembrar que Tiago fala um pouquinho disso, Pedro vai falar a respeito de falsos mestres, João vai falar sobre falsos mestres e Judas também. Então as cartas que, segundo são datadas pelos estudiosos entre 40 e final da década de 40 do primeiro século até os anos 90, que são as cartas de João, foi uma crescente grande de pessoas, algumas inclusive que conheceram o Evangelho e por algum motivo começaram a deturpar. E os motivos também são expostos. Motivos esses que são ganhar dinheiro, honra, promoções, coisas que estão bem destacadas nas cartas. O que a gente traz para a realidade de hoje não é nada diferente. Pessoas que às vezes conhecem o evangelho genuíno e vê nisso uma oportunidade de enganar as pessoas e ganhar dinheiro, se autopromover e ter, vamos dizer assim, uma vida mais fácil.
Então, completamente aplicável à nossa vida hoje em dia, né? Então, não é só um conhecimento que a gente vai ter de história, é um conhecimento para vivermos o cristianismo verdadeiro hoje, ok? Pessoas que pervertiam, né, o evangelho. Tema principal desta carta é a necessidade do conhecimento para combater as falsas doutrinas. E aqui nós podemos fazer uma ligação direta com um texto extremamente conhecido do Antigo Testamento, que é Oséias 4. Quando Oséias traz uma mensagem ao povo, uma das falas extremamente conhecidas de Oséias é: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E hoje, isso é uma verdade. Na época em que Pedro escreveu, ele traz novamente isso. Vocês precisam conhecer a palavra verdadeira, lembra o leite genuíno, para não serem enganados, né? Então, o tema dessa segunda carta é esse. Tenha conhecimento, é algo que você precisa buscar. Necessidade do conhecimento para combater as doutrinas que vão contra o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Provavelmente Pedro está escrevendo aos mesmos destinatários da primeira carta, da primeira epístola, o pessoal os cristãos da Ásia Menor. Ele entra com uma saudação, né? Então abre a sua carta, lembrando que nós comentamos que essa segunda carta provavelmente ele escreveu de punho próprio, né? Tem uma diferença da primeira, que ele até fala que ele usa Silvano, né? Silas, para lhe ajudar, e era uma pessoa letrada, que tinha conhecimento do grego, falava bem, muito fluente e tal. E nessa carta já é bem mais curta e percebe-se essa diferença na gramática, ok? Então, ele abre a epístola enfatizando que sejam multiplicados a graça, a paz de Deus em nós pelo pleno conhecimento. E isso é uma verdade, né? Quando você passa a ter mais intimidade com a Escritura, você tem um conhecimento maior. E isso faz com que você transmita melhor esse conhecimento no seu viver. Então você tem o quê? Uma multiplicação da graça que lhe atinge, que te alcança todo dia, a paz que você consegue transmitir para as outras pessoas daquilo que você recebeu. E você só faz isso tendo conhecimento. Conhecimento de Deus. Ok? Natureza do verdadeiro conhecimento. Os mestres gnósticos da época enfatizavam que havia uma classe distinta de crentes que haviam atingido o conhecimento na vida religiosa. Isso aqui, gente, nós podemos fazer uma comparação com religiões asiáticas que falam do tal do karma, né? Que você atinge níveis diferentes e com isso você é melhor do que os outros. O que dentro do cristianismo não é verdade. Você pode sim ter melhores conhecimentos, você pode ter uma vida cristã apresentada às outras pessoas com uma vivência muito melhor, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Isso não te dá o direito de achar superior. Vamos dizer assim, porque você ora mais, porque você lê mais a Bíblia, porque você está em comunhão com Deus. Quando nós pegamos o exemplo de Paulo, o que ele diz? Ele fala que ele é o principal, ele é o maior pecador entre os homens, porque ele tem um grande conhecimento da graça que lhe alcançou, da misericórdia que lhe alcançou, dos pecados que lhe foram perdoados e da santidade divina. Então ele olha para ele e vê o quanto ele é pecador, o quanto ele é carecedor. E isso tem que acontecer conosco. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que precisamos da sua misericórdia e da sua graça nos alcançando o tempo todo. Amém? Pedro mostra que foi Deus quem deu tudo para o crente, para que o crente possa desenvolver e crescer na fé cristã. A partir do versículo 5 até o 7, encontramos os ingredientes necessários para o conhecimento espiritual. Então ele diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então aqui nós podemos, vamos dizer assim, observar uma aritmética, que você vai acrescentando.
né? Uma aritmética espiritual, vamos dizer assim. Você acrescenta a fé à virtude, a virtude ciência, ciência temperança. Conforme o seu conhecimento vai aumentando, você vai agregando, você vai trazendo coisas novas para a sua vida. Tem que ser prática. Não adianta ficar no papel, ficar somente aqui, né? Aonde eu posso folhear vários livros e várias folhas. A hora que eu saio, como é que fica isso? Esse conhecimento tem que trazer tudo isso, né? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, né? Amor fraternal e amor para com os outros, né? Caridade, coisas assim. Essas características espirituais não se desenvolvem automaticamente, elas devem ser cultivadas constantemente. Então é algo que você vai agregando, é que nem o fruto do Espírito. É algo que precisa ser trabalhado no nosso caráter, interiormente. É algo que você precisa assimilar. Passa por situações durante o dia, eu preciso de paciência. Vem uma situação que você precisa exercer a paciência. Eu preciso de domínio próprio. Vai aparecer uma situação para você exercer e, com o passar dos anos, você vai percebendo que coisas que antes tiravam a sua paciência rapidamente, hoje já não lhe atinge mais. Que antes você saía falando isso e aquilo, e meu Deus, e eu a razão, e o meu ego, né, que a gente comentou ontem, são coisas que você deixa para lá em virtude do quê? Do seu amadurecimento na vida cristã. Da sua vivência e da sua intimidade com a palavra, com a oração, com o Espírito. É disso que nós estamos falando aqui, é disso que Pedro fala, ok? Com relação à virtude, refere-se à excelência moral e também ao poder de Deus em nossa vida, para transformar a nossa fé em obras na promoção do reino. Lembra que Tiago fala de uma fé que funciona, dinâmica, não algo estático, eu creio e pronto, eu sou santo para sempre, enfim, não é assim. Aqui ele está falando da mesma coisa, transformar a nossa fé em obras na promoção de quem? Do reino. Na promoção de Deus e não na sua autopromoção, né? Deus opera de acordo com a sua fé, mas é porque Ele é poderoso. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais cheiroso, não é porque você leu mais a Bíblia, não é porque você orou mais nesse sentido. Não é você, o agente é o Espírito Santo e Ele opera como Ele quer. Ok? E nós precisamos entender isso, nós não somos melhores do que ninguém. Se Deus quiser levantar outro, Ele levanta. De acordo com a sua vontade. O Espírito Santo usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não está a nossa limitação, a nossa capacidade. Né? Aí ele fala que a palavra virtude no dicionário corresponde a uma disposição e capacidade para agir de modo moralmente correto, correspondente a cada uma das qualidades morais, como temperança, modéstia, justiça, coisas desse gênero. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós promovemos o reino, né? Lembrando sempre, isso precisa ser fora da nossa comunidade cristã, a nossa vida prática. Porque aqui todo mundo tende a propagar o amor, tende a perdoar mais facilmente, tende a relevar as coisas. Nós estamos num ambiente que fala disso. Mas lá fora nós estamos, vamos dizer assim, de guerra, estamos no fronte. E é lá que temos que levar o Evangelho, é lá que temos que levar esse conhecimento, essa virtude praticada na nossa vida. Amém? Temperança está ligada ao domínio, que significa controle dos desejos e paixões. Expressão pondo nisto mesmo toda a diligência demonstra que os crentes devem estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui mais uma vez ele fala do senhorio, né? O que a gente comentou ontem. Não é apenas o benefício, né? Traz o dever
o dever de propagar o reino com a sua vivência, com o seu testemunho, não por aquilo que você apenas diz, com aquilo que você faz. O apóstolo Pedro finaliza o capítulo 1 dizendo que não deixará de exortar os cristãos sobre os pontos importantes sobre o reino. Ele alerta a origem divina das Escrituras e afirma que toda profecia teve sua origem em Deus e não no ser humano. Nós também comentamos a respeito do Espírito que inspirou os profetas, o mesmo Espírito inspirou o Evangelho, né? Nos trouxe o Evangelho. Então, o Espírito jamais vai falar coisas contrárias a si mesmo. A fidelidade, se você quiser corrigir aí na sua apostila, tá? Infidelidade, é fidelidade. A fidelidade e a inerrância da Bíblia são inseparáveis, elas andam juntas, né? Então ela é fidedigna e não tem erro, ok? As Escrituras na sua totalidade são verdadeiras, fidedignas em todos os seus ensinos. Aí ele entra falando novamente dos falsos mestres, tá? Identifica o caráter do falso mestre e dos seus ensinos. Eles negarão o Senhor que os resgatou, seguirão as suas práticas libertinas e será blasfemado o caminho da verdade, farão comércio do evangelho, movidos pela avareza, utilizando palavras fingidas. Extremamente atual, né? O que nós vemos hoje? Pessoas, além de falar do Senhor, eles às vezes agregam outras coisas que podem salvar, outras, não só seres, mas se você fizer exatamente do jeito que eu mando, do jeito que eu fui instruído, do jeito que eu fui revelado, da revelação que eu recebi. Completamente contra a palavra, ok? Trazendo outros caminhos, outras formas, outras maneiras, né? Um jargão muito dito, todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso, né? Assim como se usa no mundo que todos são filhos de Deus, onde a palavra diz que não é verdade. Filho de Deus é somente aquele que aceita a Cristo. Outra mentira, né? Também vai ser tratado nas cartas mais adiante, que se você aceitou, você não precisa levar uma vida regrada e contida. Você pode andar no caminho de qualquer jeito porque você já foi salvo. Não é verdade. É calvinismo. E por último, farão comércio do evangelho. Movidos pela avareza, utilizando palavras fingidas. Acho que isso é o que mais... Eu ainda não vi. Nos meus poucos anos de vida, eu não vi isso aqui ainda. Eu acho que ficou naquele tempo. Vocês que são mais experientes devem ter mais, mais vivência. E isso aqui, a cada dia, vamos dizer assim, a cada respirada tem algo novo, né? Para fazer comércio do evangelho. Né? E pessoas que, às vezes, como já foi tratado e é tratado aqui, nas cartas, pessoas que literalmente tiveram um período de caminhada no caminho verdadeiro. Elas foram salvas em algum momento. Para se desviar do caminho, você tem que andar nele em algum momento. Então não foi uma coisa de, eu ouvi falar alguma coisa lá e vou sair falando aqui. Alguns são assim, mas muitos estavam entre os salvos. Foram ensinados e aí começaram a deturpar, a falar palavras fingidas, coisas que não são verdades, mas agradam o ouvido, agrada o ego. Né? É muito mais fácil chegar aqui e falar só palavras boas para vocês, coisas boas, não, porque a vida vai dar certo, porque vocês vão ganhar muito dinheiro, porque vocês vão trabalhar pouco daqui a... Mas se nós olharmos se eu chegar aqui com a mensagem, vamos olhar os exemplos das Escrituras. Quantos apóstolos morreram ricos? Quantos enriqueceram com o Evangelho na terra? Dos apóstolos. Não, a gente fala nos dias de hoje. Não, eu estou falando dos apóstolos. Nenhum. Dos apóstolos que propagaram o Evangelho. A história não conta nenhum rico. E tinha um que foi chamado depois, que pelo histórico tinha muito dinheiro, que abandonou tudo, que foi Paulo.
Ele diz que deixou tudo, ele perdeu tudo, ele abria mão de tudo pelo conhecimento de Cristo nosso Senhor. Morreu sozinho numa prisão. Esse é o exemplo deixado pelo próprio Cristo, que abriu mão da sua glória e se fez maldição por nós. Andou como pobre, como sem nada, tendo tudo, sendo dono do universo, criando, fazendo o universo, porque a palavra é Jesus, né? Ele era a palavra, o agente, o verbo que fez as coisas conforme a palavra de Deus. E aí? Vocês não vão querer ouvir essa mensagem, né? E falar, aleluia, glória a Deus. Mas é essa mensagem do Evangelho. O enriquecimento é propício aqui, porque Deus não amaldiçoou o rico ou a riqueza, né? Ele amaldiçoou o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. Que nós, como homens, facilmente somos enganados ou atraídos por ela. Né? Mas a recomendação para nós é termos uma riqueza, como a gente comentou ontem, né, na outra aula. Lá onde ninguém rouba. Amém? Finalmente, Pedro fala sobre a maldição que há de vir sobre os hereges. O fim deste será a destruição. O julgamento de Deus não falha quando consideramos seu padrão estabelecido nas Escrituras. Nem os anjos escaparam do juízo divino quando pecaram. Pedro cita ainda o julgamento de Deus no tempo de Noé, Sodoma, Gomorra. Lembra dessa situação? Se Deus continuasse com o seu juízo daquela forma, era possível que hoje teriam poucas cidades no mundo. Né? Se nós compararmos o que está registrado a respeito de Sodoma e Gomorra com o que a gente vive hoje, na sociedade, nós temos uma equiparação muito grande em termos de moral. Deus podia mandar fogo do céu e matar tudo. Ainda bem que somos alcançados pela misericórdia, pela graça. E às vezes nós vemos pessoas que vivem vidas longas, 70, 80, 90 anos, sem conhecer o Evangelho. É a graça alcançando, é a misericórdia dando a chance para a pessoa de aceitar a Cristo. É a chance que Deus dá dessa pessoa o reconhecer. Reconhecer que ela é carente de perdão, que ela é carente de misericórdia, de graça o tempo todo. Ok? Pedro segue seu discurso afirmando que há julgamento e castigo para os falsos mestres, os quais andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo. Esses falsos mestres serão destruídos como recompensa da injustiça praticada. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas, né? São manchas, são máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis do pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição, as quais deixaram o caminho, olha só, deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, aquele caminho que está em busca de recompensa. Né? Balaão, sendo um profeta, de acordo com a palavra, Deus falando, não fala, usando algo sobrenatural, né? Um animal para falar com ele. E ele ainda insistiu em amaldiçoar o povo que Deus disse, não amaldiçoa. Em troca do quê? Ele estava de olho no quê? No dinheiro, na recompensa, no galardão que ele estava para receber daquele que o contratou. E hoje nós temos exemplos para falar aqui por muito tempo, de pessoas que estão no mesmo caminho, que abrem mão de qualquer coisa por uma oferta para cantar, para tocar, para pregar, para ensinar, qualquer coisa. E as palavras são sempre de afago, né? Palavras boas, palavras de ânimo, você sai renovado, mas renovado de ego e não de Deus. Vai entrando na onda. Porque é muito comum isso.
É melhor você chegar na igreja, o pastor tem uma palavra que tua semana vai ser a melhor semana da sua vida até aqui, que Deus não está preocupado com as coisas erradas que você faz, Ele só quer te abençoar. Então, semana passada você ganhou 500, essa semana eu vou te profetizar que você vai ganhar 800. E é bom isso para nós, né? Que Deus só quer saber do seu louvor, da sua adoração, independente de como você vive. Deus quer saber sim do seu louvor e da sua adoração, mas isso tem que ser uma prática. Tem que ser o tempo todo. Tem que ser uma vivência. Não é só no domingo, na terça, enfim, no dia que você vem na igreja. Né? Como recebe um bálsamo de tranquilidade e volta para casa para mais uma semana de tormento. Porque não há libertação. Como é que você vai enfrentar? Lembra que nós vimos que quando a gente se sujeita a Deus, aí sim nós conseguimos ter força para resistir o diabo, para abrir mão daquelas coisas que nos atraem, que são coisas nossas, não vem de Deus. É a nossa própria vontade, querendo sair para fora, saindo comprando tudo e conquistando tudo. É esse o caminho, né? E é sobre isso que ele fala, ok? Os versículos 20 e 22... mostram claramente que alguns dos falsos mestres foram anteriormente redimidos do poder do pecado e depois perderam a salvação, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E isso é muito triste, né? Então você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, ele faz uma limpeza, e aí passa um tempinho, quando você está extremamente limpo, você deixa a sujeira entrar de novo. E aí ele termina falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Uma das consequências dos falsos ensinos era um certo cinismo e incredulidade para a volta de Cristo, para a volta do Senhor. Segundo os zombadores, estava demorando demais. Eles perguntavam, onde está a promessa da sua vinda? Pedro ensina que a volta do Senhor é certa e repentina. Não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? E aí nós até comentamos ontem que para as pessoas que amanheceram hoje e não vão dormir, Jesus já voltou. E nesse momento ele está voltando. E se o meu dia e o seu for amanhã? Voltou. Então, a promessa da sua vinda está aí, porque depois de morto nós não conseguimos mais redenção. Ok? Eu tenho o tipo de falar que às vezes a própria doença é a misericórdia de Deus, dando tempo de pessoas. Dando uma chance de reconhecer a necessidade, né? A necessidade de perdão, né? Tem algumas situações que podemos dizer assim, inclusive tem um exemplo na Bíblia que as pessoas perguntam para Jesus, né? Eu não lembro se era um cego que ele foi curar e perguntam, mas o que ele fez ou seus pais fizeram para ele? Era o cego de nascença, né? E ele responde, não fizeram nada. Antes ele nasceu assim para que fosse mostrado a vocês o poder de Deus. Né? Lembrando que nós vimos que em tudo nós podemos dar graça, não por tudo, mas em tudo. Ok? Então, recomendação da palavra. É tudo encaixado na nossa vivência. Não é nada para a gente colocar no bolso, guardar num livrinho ou guardar na estante e deixar para lá. Ok? Esse é o conhecimento que nos traz crescimento em Deus. E assim nós possamos fazer o reino conhecido através de nós. Né? O dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Né? Aquele que não avisa, chega e pega, né? E se te pegar desprevenido, leva mesmo. A gente sempre acha que deixa você tá amanhã. Amanhã eu vou ter tempo. Mês que vem, a gente sempre tá assim, né? Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu vou dar uma oradinha. Amanhã eu começo a orar. Né? Porque essa vida ela não é uma vida fácil de andar. Porque se fosse fácil, ninguém ia se desviar. Ninguém ia... O caminho é estreito, né? O caminho largo, a porta larga é o que se tem para viver. Mas não é o caminho que conduz à salvação. Ok? Então ele termina, né, com uma mensagem de esperança para os salvos, né?
amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, né? Descaiais da vossa firmeza. Então ele está dando uma advertência, olha, cuida para que vocês não entrem nessas conversas fiadas, vamos usar dessa forma, né? Aqui descair, a firmeza que já está em vocês e não andem pelo mesmo caminho. Tá certo? Antes, crescei na graça, de novo, ele termina assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A ele seja dada a glória, assim, agora, como até o dia da eternidade. E aqui é da nossa eternidade, né? Porque ele já é eterno, ele já está na eternidade. E isso é para nós. Amém? Então, vamos lá. Agora nós entramos nas cartas de João. Tá? São 3 cartas, uma um pouco extensa e as outras 2 extremamente curtas, né? Tiago e Pedro é completamente quase igual, né? Tem coisas muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Também pela época que foi escrita, né? Isso. Debatendo um ponto que estava... Eram coisas vividas que por exemplo, como vocês já estudaram, Paulo, quando escreve, geralmente ele tem uma pessoa ou uma igreja e um ponto específico a ser tratado, né, que estava acontecendo. Essas cartas eram para falar com todo mundo de uma situação social, né? Uma perseguição que estava começando, pessoas que conheceram o Evangelho e acharam que aquilo ali era uma maneira de ganhar dinheiro fácil e começaram a deturpar, pessoas que não acreditavam no Evangelho e estavam fazendo, vamos dizer, zombaria e afronta para os cristãos. Perseguição essa, na verdade, que já era esperada, né? E também nós vimos que foi uma das formas que Deus usou para propagar o Evangelho, porque as pessoas quando fugiram, elas levaram o Evangelho. O que a gente debateu nas epístolas gerais foi que todos eles debateram contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Coisa que hoje as pessoas estão achando como se fosse normal. Ter um falso ensinador, um falso profeta. Gloria o cara lá em cima. E os verdadeiros apóstolos, servidores do Senhor, estão lá, descascando. Isso. Não faça isso, não faça. Isso. As pessoas continuam fazendo e seguindo. E hoje pelo... O indivíduo é carismático. ele leva muita gente. As pessoas focam sempre no carisma E não na que está mensagem. sendo ensinado. E aí vai passando um monte de baboseira. Eu acabei de falar algo com o Fabiano aqui, não é uma brincadeira, mas se o primeiro quesito para entrar no céu fosse ler a Bíblia toda. Eu acho que muita gente estaria fora, porque isso é falta de Bíblia. Porque se a pessoa ler simplesmente as epístolas gerais, ela vai ter um embasamento necessário para combater qualquer falsa doutrina. Isso aí é perigoso, né? Se a gente fazer uma enquete na igreja aqui, quem não leu a Bíblia inteira não entra na igreja. Ia dar um problemão. E fazendo um acréscimo ao que você comentou, hoje nós temos um problema sério no mundo político e social, que é o politicamente correto. Então, o politicamente correto diz que você não pode corrigir, que você não pode reprovar, que você tem que aceitar tudo. E aí, quando nós colocamos isso aqui para pesar a palavra de Deus, para pesar as ações na balança, a gente se assusta. Porque a palavra diz que você tem que se posicionar. Lembra o sim, sim, não, não, antes que comentamos ontem? Vai diretamente a essas coisas, né? E tratar uma coisa que sempre está no homem, que a gente também falou, que é o ego, né? O ego que cada vez cresce e muitas coisas, inclusive muitos óbitos, muitas desgraças no mundo vieram por simples ego de pessoas. Quem dirá guerras? E quanto mais a gente vai estudando, aí igual está estudando aqui, a gente percebe que o Evangelho está indo contramão à palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso e o Evangelho está indo. Hoje pregado de outra forma, né? Bem, olha, o objetivo não vamos dizer assim, agregar multidões. Não, o objetivo hoje a vida de sucesso ministerial é uma vida de multidões, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, que canta
né? Se você é um cantor, você vai ter sucesso quando você vender um monte de CD, né? Um monte de... For convidado para cantar em diversos locais, diversas conferências, né? E não é bem isso que a gente consegue ver na prática da palavra. Amém? Então vamos lá. 1ª, 2ª e 3ª João, os falsos ensinamentos com relação à salvação. 5 livros do Novo Testamento foram escritos por João. Um evangelho, 3 cartas, 3 epístolas e Apocalipse. O assunto principal desta carta é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Jesus e seu processo no cristão, no crente. Certas pessoas que anteriormente fizeram parte da igreja deixaram as congregações, propagando falsos ensinos, distorcendo o evangelho. Negavam que Jesus é o Cristo e que ele veio em carne. E na área moral, os falsos mestres ensinavam que não era necessário a obediência aos mandamentos e uma vida separada do pecado e do mundo. Nada diferente do que nós vimos até agora, né? Ok? Então, com relação ao autor, embora João não se identifique pelo nome, né, nas cartas, testemunhas do século II, né, do segundo século, afirmavam que foram escritas pelo apóstolo. Fortes semelhanças no estilo, vocabulário, temas entre o Evangelho de João e as cartas sancionam o testemunho fidedigno dos cristãos primitivos, afirmando que a epístola foi escrita por ele, né? Na segunda epístola, João se identifica como ancião, provavelmente um título honroso atribuído ao apóstolo João devido à sua idade, lembrando que ele foi o último a morrer, né? Então, até perguntaram, né, para Jesus, o que o senhor planejou ou espera? E ele fala, se eu planejei que ele viva e que ele veja, o que você tem a ver com isso? Vou resumir dessa forma. E ele foi, né? Às vezes, as pessoas acham que João era um discípulo bonzinho, amável. Mas o exemplo que a gente vê lá não é bem assim, né? Ele e seu irmão usam a mãe para falar com Jesus, pedindo o quê? Vocês lembram disso? Lugarzinho do lado direito e do lado esquerdo. Vem falar para mim que isso é uma pessoa humilde? Hã? Olha para mim. E aí? Né? Foi lá no chave, olha, mas permita que um sente à direita. Isso é busca da honra, que a gente estava vendo aqui. Mas ele foi transformado, né? E ele viu e fez coisas para o crescimento da igreja que não foi a todos concedidos, né? Mas é bom a gente ter esse esclarecimento. Porque às vezes a gente fica, não, o João era um amorzinho, só falava do amor, mas não é bem assim não, né? Nós precisamos ter essa clareza, inclusive para entender que nós somos normais, que eles não eram super-heróis, que as coisas que habitam em nós precisam ser combatidas pela palavra, né? Então nós também somos carentes do amor e do alcance de Deus, tá certo? Na terceira carta ele se apresenta como o presbítero e de acordo com alguns dicionários, ancião, presbítero são coisas extremamente semelhantes, né? Então um significa o outro e está relacionado à questão de tempo de vida mesmo e de tempo de experiência naquilo, né? Nesse caso, João, um dos mais antigos, muito tempo de cristianismo, né? Era o ancião, o presbítero. A data das cartas joaninas está ligada à data do Evangelho de João, que foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. Então, o Evangelho de João foi o último a ser escrito, né? Já tinha os outros 3 circulando entre as igrejas. As epístolas provavelmente foram escritas depois. Elas devem ser colocadas antes da perseguição movida por Domiciano em 95, 96. Pois nem no Evangelho e nem nas cartas há reflexo dessa perseguição, tão cruel como aconteceu nessa época, né, desse imperador. Então aqui nós podemos dizer que, se nós estamos chegando aí no final do 1º século, biblicamente nós temos aproximadamente aí umas 4 ou 5 perseguições, né? Então em Atos teve a primeira, com o consenso ali de Saulo, lembra? Que foi a primeira dispersão. Aí depois teve outra
que até o próprio Paulo assume, né, quando Saulo ainda sai caçando as pessoas, que foi logo na sequência. Aí nós temos uma lá pela década de 40 e alguma coisa, que tem uma grande, e essa aqui entre final aí do primeiro século. Então, entre 3 e 4 situações de perseguição. Isso, por um lado, muito bom para os cristãos, por outro, ruim, como pessoa ruim, mas como viver cristão bom, porque isso fez as pessoas se achegarem e propagarem o evangelho. Se esperançarem mais no Senhor, aqueles fiéis, né, que se permaneceram fiel, e quando fugiram levavam a palavra, estavam propagando, estavam disseminando o evangelho para longe daquele núcleo que a gente conhecia ali dos evangelhos, em termos de história, ok? Uma conclusão a que se chega é que foram escritas entre 85 e 95 depois de Cristo. Com relação aos destinatários, a primeira carta não menciona nenhum grupo. A explicação mais provável é que João escreveu de onde ele estava, residia na época, que era em Éfeso, a certo número de igrejas da província da Ásia, que estavam sob sua responsabilidade apostólica. Nessa época aqui, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, já tinha sido morto. Por isso que eles falam de João, né? João já estava assumindo a questão da igreja, né? A segunda é dirigida à senhora eleita e aos seus filhos. Há várias interpretações. Alguns dizem que é uma mulher específica com seus filhos, outros dizem que era uma igreja pequenininha que tinha numa casa, e outros diziam que era uma igreja e a igreja era a eleita e os filhos eram os membros, né? Então tem vertentes nessa tradução. Não tem uma explicação específica. Então nós ficamos com essas orientações dos estudiosos, né? A terceira carta é dirigida a um fiel cristão chamado Gaio. Essa foi direcionada a alguém, então a gente sabe quem era. Talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam ministros viajantes. Então vamos lá, primeira carta de João. O propósito da carta é advertir os leitores contra o perigo das atividades e ensinos de homens que negavam a humanidade de Jesus. E João tinha propriedade para falar sobre isso, como ele vai falar na carta, né? Porque ele viu, ele tocou em Jesus. E nessa época ele era o único vivo que, vamos dizer assim, dos apóstolos. Todos os outros já tinham sido, de alguma forma, mortos, né? A fé cristã, diziam eles, não depende de nada disso. Os falsos mestres diziam que não havia pecado e que os relacionamentos baseados no amor não são importantes. A fé cristã, diziam eles, não depende de nada disso. Esse ensino levava as pessoas a uma vida de negação completa da importância dos ensinamentos bíblicos. O assunto principal dessa carta é verdade e a justiça. Como descrito anteriormente, certas pessoas que conviveram com os cristãos deixaram as congregações e o resultado dos seus falsos ensinos continuavam a distorcer o evangelho. Então eles tiveram por algum momento em contato com a essência do evangelho, com o verdadeiro, e aí eles pegaram o que tinha no passado, de seu conhecimento, principalmente familiar e político e religioso, agregaram algumas coisinhas e vou fazer um evangelho novo, uma mensagem nova, e vou trazer adeptos para a minha religião. Nada novo embaixo do céu, não é verdade? Nada novo. A realidade histórica de Jesus é o que ele já começa falando, né, para combater as pessoas que estavam dizendo que não, Jesus não é tudo isso aí não, ele não era humano e coisas assim. Como os hereges negavam a humanidade de Cristo, João começa a falar de sua realidade histórica e sua apalpabilidade, né, palpável. Jesus era de carne e osso, era alguém que se podia tocar, ver, sentir, né? João destaca a humanidade de Jesus. Quanto a isso, ele declara o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Lembrando que isso aqui está completamente ligado com o início da carta de João, né? Que ele fala do verbo, né? No princípio era o verbo era
Deus, né? Estava com e depois ele veio para nós. Ele se manifestou e aqui ele também traz isso, né? Que era o verbo da vida, né? Nós podemos tocar nele, nós vimos ele, nós ouvimos, nós sentimos, tá certo? O propósito é encorajar os leitores a permanecerem na mensagem que ouviram desde o princípio e não se deixaram influenciar pelos falsos ensinos. Lembrando que aqui na Ásia Menor, algumas pessoas que vieram com essa mensagem lá de Atos 2, provavelmente em algumas perseguições já haviam falecido, já haviam sido mortas. E nesse meio tinham pessoas que se converteram ali, que não tinham aquele contato, que não tiveram com aquele contato daquela explosão, vamos dizer dessa forma, do manifestar do Espírito. Então, é como nós hoje, né? Nós não estávamos lá, nós acreditamos tudo isso por fé. Ok? E João, como vivo na época, combateu dessa forma. Eu estava lá, eu vi, eu toquei, eu senti. Tá certo? Significado da comunhão com Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. João continua sua explanação dizendo, Deus é luz. Luz aqui fala do caráter, fala da santidade, da pureza, do esplendor. E, né, aquela velha história, na luz nada deve ficar encoberto. Então, se você faz algo que você não pode dizer, já é um sinal que esse algo talvez não seja bom. Se tem algo, uma prática, alguma atitude que você precisa fazer às escuras, qual é a semelhança que isso há com a luz? Né? Aqui nós estamos falando de vivência mesmo, né? Do dia a dia, do relacionamento com a sociedade. Então, ele fala em seguida sobre andar em trevas, ok? Se dissemos, né? Esse texto acho que é extremamente conhecido, tem músicas, tem muitas mensagens assim. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Andar nas trevas significa viver no pecado, nos prazeres mundanos. Tais pessoas não têm comunhão com o Pai. Andar na luz, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí sim, aí nós temos uma comunidade baseada na vida cristã e no amor. Lembrando que tudo isso traz para nós, que a gente viu, a temperança, traz a misericórdia, lembra? Traz o amor ao próximo, traz o negar a si mesmo, o domínio próprio, tudo isso. Isso é o Evangelho. E isso, como diz Paulo, não tem lei contra. Tem alguma lei que proíbe o amor? Não há nada contra. Isso é viver na luz. Ok? Sobre isso que ele está falando. Dizer que não tem pecado, né, é o terceiro item. Se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando, né? E na verdade, não tem verdade em nós. João provavelmente argumentando, né, contra os que afirmam que o pecado não existe, ou contra os que afirmam que as más ações que cometem não são realmente pecados. Então, hoje é o que a gente comentou no começo, né? Extremamente, não, vai levando, Deus perdoa, não tem problema, ele não está interessado nisso. Se você der o seu coração para ele, é tudo que importa. As suas ações não têm peso. Mentira. Né? Se o seu coração realmente está com ele, as suas ações têm que refletir esse soberania dele no seu coração, nas suas vontades. Ok? João está provavelmente, né, argumentando as pessoas que falam que não tem pecado com relação a isso. Os crentes devem conscientizar-se de que a natureza humana pecaminosa é uma ameaça constante na sua vida. A velha história de deixar a minha vontade à flor da pele. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, então é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou fazer. E o nosso desejo, o que nós queremos, não está ligado com a vontade divina. O homem sempre vai pender para o mal. Nós herdamos isso. Se nós não nos policiarmos, não quisermos, não buscarmos a vida regrada de equilíbrio com o Espírito, nós vamos ter uma vida leve, fácil.
E essa vida, de acordo com os ensinos, ela vai nos levar para a perdição. Né? Vamos nos tornar cegos. Não vamos enxergar as coisas. Confessar os pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então tem o reconhecimento, buscar em Deus o perdão, purificação. Então o resultado, certamente se buscado com verdade, né? Quebrantamento, tem o perdão divino e a reconciliação com Deus. Se não pecamos, a sua palavra não está em nós. Quem afirma que não peca, também não precisa da eficácia salvífica, né? Que foi dada. Ou seja, uma pessoa se autoproclamando boa demais. Né? Eu não tenho nenhum erro. E para nós podermos aqui fazer uma comparação, esse foi o erro de Jó. Tentar se justificar diante de Deus. E não reconhecer o soberania. Porque Deus até fala para ele, aonde você estava quando eu estendi o universo? Quando eu coloquei barreiras no mar, no oceano? Você estava onde? Quem é você? E aí? Mas ele se achava, não, eu não tenho nenhum erro. Eu posso ser colocado ao lado de Deus. Mas não podia. Ele era carente assim, mesmo assim da graça. E isso ele não reconheceu. Porque tem muita gente que pergunta, né? Mas então Jó pecou como? Qual foi o pecado de Jó? Foi se auto-justificar. Achar que ele não tinha erro. E não há em nós, seres humanos, pessoas sem erro. Nós cometemos erro e necessitamos do perdão, dessa reconciliação o tempo todo. Ok? Então, ele termina, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, que é Jesus. E aqui entra a humildade do ser humano, né? Em reconhecer que é carente. E não o seu ego em dizer, não, eu não errei, eu não erro, eu não preciso, não sou necessitado, não preciso de misericórdia, né? Se autoproclamando. Então, se tiver erro, temos como consertar. Ainda há esperança, ok? Capítulo 2, ele traz alerta, né, sobre a importância de observar os mandamentos, amar o irmão, separar-se do mundo. Nada novo do que a gente já falou. Né? Ele também enfatiza isso. Né? Pessoa conhece a Deus, a verdade tem que estar nele, o amor de Deus tem que estar nele, tem que andar como o Senhor andou, aqui trazendo o exemplo de Jesus, né? Significa não aborrecer o irmão, quando ele fala em amor, andar longe de escândalo, falar a verdade, e isso é muito sério, né? Porque às vezes nós oramos tanto, lemos tanto a Bíblia, que esquecemos de amar o irmão. E Jesus Cristo resumiu toda a lei em 2 únicos mandamentos, né? E eles se resumem no amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E como a gente já falou, se eu amo verdadeiramente o próximo, por que eu vou entrar em calúnia? Por que eu vou causar divisão? Por que eu vou falar mal? Por que eu vou ter inveja? Por quê? Isso é amor verdadeiro? E hoje em dia o egoísmo, Egoísmo e ego são coisas, para mim, são coisas muito fortes nas pessoas. E alguns cristãos, quando conhecem a verdade, pessoas que passam a ter o conhecimento da verdade, elas se apoderam do ego de ter o conhecimento de Cristo e de ser melhor do que os outros. Se achar melhor do que os outros. Eu não frequento esse tipo de lugar porque eu sou santo. Mas se você não tivesse Jesus, você provavelmente poderia estar lá. Você também é carente. Quando Jesus Cristo morreu, a primeira pessoa a ser salva, quem foi? Um ladrão que estava do lado dele na cruz. pastor, mas amar os bonzinhos é facinho. Quem te ama, quem te afaga, quem te dá presente, quem é cheiroso, quem é limpinho, bem arrumado, é fácil. Se é bonitinho, então, meu Deus, não é? Pessoa aparentável, tal, e aí? Fácil demais. Amar esses, como diz a Bíblia, até os parecidos.
Tipo assim, eles também amam, né? Tipo, não há, é mais difícil mesmo. Amar só os que amam, gente. No mundo também há amor. Não é assim? Né? No mundo também há amor. E às vezes, exemplo de amor, nós vemos exemplos mais fidedignos e mais honestos lá do que aqui. O pastor, se uma pessoa, tipo assim, calunia, tipo assim, inventou uma calúnia minha. Aí eu falo assim, naquele dia eu tô querendo matar. Aquele dia bom, né? Não me deu uma arma. Eu perdoo, não vou com mais raiva, mas também não quero muito contato. Uhum. Olha, humanamente, nós como seres humanos, às vezes nós precisamos de um afastamento para a gente não fazer coisa errada e aí não criar um ódio maior e coisa assim. Mas você não pode permanecer assim. Porque não vai ter como assim, ó, se aquela pessoa for morar no céu também, ela vai morar lá e eu vou morar aqui, né? E aí, mas não é isso que a gente está fazendo? Mas não existe necessidade de convivência, né, pastor? Você não Assim, precisa eu levar essa perdoo, pessoa para morar dentro da sua casa. Não, claro que não. Aí não é hora de fazer mal Você de tem que novo. tratar ela com amor. Sim, sim. De ajudar, Sim. de avisar, mas não Sim. de todo mundo conversando em casa, Sim. você sabe que vai ser flor que espinho vivo. Que é uma coisa que eu costumo explicar, que é da psicologia, que é a diferença entre amor e empatia. As pessoas confundem isso. Empatia é essa conexão. Eu quero estar na casa dele todo dia, fazendo churrasco, a gente tem uma empatia. Eu não tenho nenhuma empatia com ele. Ele não vai na minha casa, a gente não combina muito bem, não conversa muito, mas se ele cair doente, eu estou lá para ajudá-lo. Estou lá para apoiá-lo. Isso é amor. Então, Isso. amor e empatia são duas coisas completamente diferentes. Você pode amar sem estar em contato com aquela pessoa constantemente. Ou o instrumento de defesa, que é perdoar. Escutem essa. É forte, escuta lá. Ó. O instrumento de defesa, que é de proteção, que é perdoar uma pessoa, mas evitar muito relacionamento para evitar problemas futuros, porque aquela pessoa tem algum problema. Então uma coisa não afeta a outra, absolutamente. Perdoei, tipo, né, mas Mas eu não posso desejar que ela tropeça, caia e morra. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Ó, vocês estão querendo ir para o mesmo céu, pode ter um problema aí. Mas é bem isso, né? É essa questão de saber lidar, né? Com o tratamento ao outro. João adverte agora contra os anticristos, né? Primeiro ele faz a declaração, esta é a última hora, uma referência à volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Depois fala do anticristo, né? Que ele não tinha parecido, mas que havia os anticristos que já estavam provocando divisões e dificuldades na igreja, né? Como é que reconhece o anticristo? João nos diz que um dos indícios é que o anticristo nega o Pai e o Filho. Estes confundiram muitos crentes nos dias de João, ensinando que o pecado como erro pessoal não existe e que Deus não está interessado em comunicar-se com os homens. A defesa contra o anticristo vem da unção que recebemos de Deus, né? Que ele nos guia na verdade e de uma vida dedicada inteiramente ao Senhor, ok? Aí ele traz características dos filhos de Deus, né? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Aproveita e corrige aí, que aí está o pão, né? Qual pão? Que eu quero comer esse pão rapidinho. Tá? Vede, é só um erro de digitação ou de correção do sistema, né? Do programa. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação, base da nossa fé e confiança em Deus. Aí também tem um erro, ó. Ele repete, ela é da nossa fé e confiança em Deus, repete 2 vezes, e da nossa esperança da glória futura. Se quiser corrigir na sua apostila, é só riscar ali da nossa fé, porque ele fala 2 vezes, né? É a base da nossa fé e confiança e da nossa esperança da glória futura.
a razão da nossa disciplina de não andarmos nas trevas e vivermos para agradar a Deus. Se Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante o Espírito Santo de que somos filhos, né? E para sermos filhos nós temos que carregar esse amor, temos que carregar essa prudência, tá? Ele fala também, qualquer que permanece nele não peca, e aqui é importante a gente entender que o pecado que ele está falando é aquele pecado de estimação, aquela coisa corriqueira que ele combateu aqui, que então eu posso viver de qualquer forma. Não, não é assim. Você procura viver uma vida certa. Vai ter erros? Com certeza. Ok? Mas não é aquele erro proposital. Eu quero errar. Eu quero ter uma vida de qualquer jeito porque eu já fui salvo. Isso aí Deus não está preocupado. Não é sobre isso. Isso. Porque não, fatalmente, eu sempre comento assim, uma coisa é você errar tentando fazer o certo. Outra coisa é você errar consciente de que você está errando. Tipo assim, Deus já perdoou. Né? Então, eu fui falar algo e sem querer eu fui grosseiro. Outra coisa é eu chegar com grosseria sabendo, consciente da minha grosseria. São coisas diferentes. Nós entramos aqui numa discussão e, infelizmente, eu subi o meu tom de voz, né? Não te tratei com amor, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu já chegar preponderante em cima de você, e isso e aquilo, e você fez assim, você fez assado, ou eu não gostei disso, não gostei daquilo. São coisas bem diferentes, ok? Vamos terminar aqui essa parte da característica dos filhos, e aí nós fazemos um intervalinho, ok? João fala também, né, que qualquer que permanece nele não peca, que os nascidos de Deus não vivem cometendo o pecado, né? Deus não se compraz na prática do pecado, e qualquer que peca não o viu, nem o conheceu, ok? Então, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Justiça aqui, né, significa retidão, conformidade com o bem e o direito que emana do caráter justo de Deus, que nós só conseguimos se estamos em comunhão. Ok? Porque a nossa índole é sempre buscar o melhor para nós, e nisso nós seremos injustos com o outro. Tá certo? Versículos 8 e 10 declara que é fácil verificar quem é de Deus e quem é do diabo, né? Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, né, não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ai, Jesus, vamos parar e vamos ajoelhar. vamos pular essa parte aí. Sério, né? Não é coincidência, é real. O Evangelho, a palavra ainda é viva e é verdade agora, não é há 2000 anos atrás. Que negócio, pastor? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. É isso aí, né? A mensagem da Bíblia, amem uns aos outros, mas se esse amor não deve ser como o de Caim, né? Que alimentou o ódio. Lembra que a gente comentou? Eu te perdoo, mas eu quero que você caia da escada e morra. Ok? Né? Sabe? Eu te perdoo, mas eu quero que a mão de Deus pese sobre você, então vamos ser mais crentes. Deus há de te castigar porque você falou mal de mim. Ok? Aí ele fala do assassinato, né, de Abel por Caim, né? Todo o que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanentemente em si. Ai, ai, ai. Né? Lembrando que Cristo trouxe isso, né? Ele trouxe uma clareza diferente da lei, que aquele que pensa em matar já é réu de condenação por assassinato. Opa! Né? Aquele que pensa em adulterar, ai, ai, ai. Isso é o da graça, né? É o Evangelho da graça. Aham. Essa parte. Tiago, que fala assim, aquele que não ama o seu irmão ou fala mal do seu irmão é homicida. O que ele está falando aqui é João mesmo. Isso, é João que fala. É homicida? Sim.
Porque o fato de você desejar de repente o mal dele, você está desejando a morte. Por isso que eu brinquei, né? Eu te perdoo, mas eu quero que você tropece e caia e morra. Que olhar para o marido desejando, né? Isso mesmo. É isso aí. Ou seja, Né? Jesus raised the bar, né? Como a gente fala, né? A lei diz uma coisa, mas o que a lei diz Ele não aumentou é a regra. O que a lei diz é só a sombra da substância. Isso. Aí quando Jesus veio, Jesus trouxe a substância. Então é isso, quer dizer, o que é não matarás? Ok, então matar é pegar uma machada e bater na cabeça do camarada. Ok, mas a substância é outra. Se você odiar o teu irmão, você já é homicida. Porque se você o odeia, se ele vai morrer, não vai morrer, dá no mesmo. Se ele cair num buraco, está ótimo. Ou seja, a substância é diferente da sombra do Velho Testamento. É isso. Lembrando que nós vimos que o que nos traz ou o que nos provoca a tentação são coisas próprias da nossa cobiça. E nós, às vezes, cobiçamos o mal para o outro. Não é assim? Ou só acontece com a minha cabeça? Realmente, quando uma coisa vai acontecer naquela hora, você fica... Ah, Deus há de te corrigir. Eu vou orar e você vai ver. Não é assim? Hã? Eu vou orar, deixa que eu vou orar. Ai, Jesus. Gente, olha só. Então aqui nessa parte de característica do filho, né, ele fala: o amor de Deus também não é egoísta, né? Quem tiver bens no mundo, vendo seu irmão necessitado e fecha o seu coração. A velha história lá da obras da fé, lembra? Que a gente viu em Tiago, né? Então você não pode só simplesmente dizer que ama, você tem que praticar esse amor. Você não pode só dizer que tem fé, você tem que fazer essa fé ativa, tá certo? E aí, né, ele fala a respeito de não amemos só de palavra, nem de língua, mas de obra e de verdade, né? Tá certo? É o que ele fala aqui. Nisso conhecemos que somos da verdade, diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que o nosso coração não nos condena desse jeito, porque Deus é maior e a gente consegue estender esse amor que nós recebemos, né? E que a gente está vendo aqui que é sério e difícil. Tá certo? Quando nada nos acusa, quando o próprio Deus nos assegura que tudo está bem, o coração descansa tranquilo, sereno e calmo. Ok? Então vamos fazer uma pausa para um cafezinho, voltamos depois na página 35 com os falsos mestres.